Olá! Estamos testemunhando, dia após dia, a soltura e a libertação de reféns, crianças e mulheres, senhoras, e muitos perguntam se é para negociar com terroristas e se é correto, de acordo com a ética e a lei judaica, fazer isso. Estaria o Estado de Israel correto em interromper o combate em defesa da sua nação em função do massacre sofrido no último dia 7 de outubro? Essas são as perguntas que vários membros da comunidade e da sociedade ampla. E eu quero me ater apenas às questões da fonte judaica. Primeiro, distinguir o que no Talmud chamamos de Pidyon Shevuim, libertar o refém. Aqui se trata o refém sequestrado, onde o interesse do sequestrador é a obtenção de dinheiro. Para isso se chama Pidyon Shevuim. No caso em que nós estamos indagando, estamos falando de Pidyon Milchama. É um Pidyon de guerra, é um resgate de prisioneiros de guerra. Um tema não tem a ver com o segundo tema. Mesmo assim, citarei algumas fontes e elucidarei aqui, de forma sintética, o que venho lecionando na comunidade, em função do currículo emergente, das perguntas que são feitas em torno deste tema. Primeiro, não faz muito tempo, em nossas sinagogas, lemos a Torá, a Parashá da semana, onde Avraham Avinu se envolveu numa guerra de 4 reis contra 5 reis. 4 reinados contra 5 reinados. Esses 4 reis ganharam dos 5 e levaram de cativeiro Lot, sobrinho de Avraham. A reação de Avraham, prisioneiro de guerra Lot, foi sair para a guerra. Ele levou cerca de 300 pessoas, um número pequeno, e foi guerrear contra 4 reinados e conseguiu libertar Lot. Não houve negociação, não houve sequer contato e sim guerra. Para dizer que quando nós estamos num momento em guerra, não tem negociação. Guerra é guerra. O segundo momento em que nós estamos extraindo da fonte judaica é no livro Samuel 1, capítulo 30, lá, o rei Davi, ele visita a cidade de Tziklag, e essa cidade de Tziklag foi devastada, invadida pelos Amalequim, e colocou toda a cidade em incêndio. Não ficou mulheres e crianças na cidade, todos foram levados ao cativeiro. O rei Davi, ao chegar, ele vê a cidade destruída, perguntou sobre as mulheres foram levadas como refém, as crianças como refém, e mais do que isso, Abigail, a sua esposa, também tinha sido levada como refém. Rei Davi, para quem quiser, Samuel 1, capítulo 30. Qual foi a atitude igual de Avraham? Ele sai para a guerra e vai tentar libertar as mulheres e as crianças. Ou seja, dentro das fontes bíblicas nós vemos que quando estamos em guerra,
guerra é guerra. Há uma diferença ainda no rei Davi, que não havia no Avraham, que o rei Davi consultou o sumo sacerdote para saber o que fazer. O sumo sacerdote, de acordo com o Taná, ele tinha uma túnica de 12 pedras e ele fazia as perguntas e, de forma profética, o Cohen Gadol recebia o que deveria ser feito pelo governo, o que deveria ser feito pelo rei, e assim rei Davi obteve a resposta pelas pedras de que teria que ir no combate e que ele ganharia e resgataria todos. Tendo dito tudo isso, eu preciso falar de que o Estado de Israel não tem as 12 pedras, não tem o Cohen Gadol, mas agiu, no meu entendimento, de forma corretíssima. Saiu para a guerra, respondeu ao ataque, e aí a grande pergunta é: vamos libertar os reféns? Depois de 20 dias de combates intensos, não estão localizando aonde estão os reféns. E a pergunta que se faz é que, num determinado momento, surge a possibilidade de uma negociação no meio de uma guerra. Devemos ou não devemos interromper a guerra para salvar vida? E aqui, como não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente, já fundamentando no Maimônides escreve no seu código Alachot Matanot Aniyim Perek Alahá Yud, Maimônides diz que Pidyon Shevuim, resgatar pessoas, é uma mitzvah importantíssima. Porém, não podemos, mas a gente tem que tomar cuidado com resgatar reféns para que não venha o sequestrador querer extorquir a pessoa. Maimônides estava falando do sequestro que me referi no início por dinheiro. Às vezes as pessoas querem 30 bilhões para soltar uma pessoa. E o que vai acontecer? Caso a vida da pessoa vale mais do que 30 bilhões, mas caso a gente cede os 30 bilhões, os sequestradores vão continuar sequestrando cada vez mais, e aí ele vai entender que é uma fonte fácil de ganhar dinheiro. Essa é a premissa de Maimônides. Sim, devemos negociar, sim, devemos pagar, mas cuidado, se você sentir que o valor é exuberante, ele pode levar a um problema de tikkun olam, onde a sociedade ampla corre risco. Voltemos para a negociação dos prisioneiros. Ora, você solta civil, que são as nossas crianças, as nossas mulheres, como o rei Davi foi soltar as mulheres e as crianças. E você dá em troca soldados, militares, terroristas. Esse é um tema espinhoso. O soldado Gilad Shalit, para quem se lembra, foi trocado por 1000 terroristas. E muitos deles voltando à cena do crime, do terror e do assassinato. Valeu a pena ou não valeu a pena? A lei é essa ou não é esta? O grão rabino Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraha, ele já, desde o ano da Operação Anteb, ele fez um estudo sobre a matéria, fundamentando em cima do Maimônides, e disse: embora o Maimônides fala de sequestro por dinheiro, a negociação, quando vem de fora para dentro, para a troca de prisioneiros, deve ser levada em consideração, porque Pikuach Nefesh do rei Takor é salvar a vida dessas crianças, dessas pessoas que são civis. A pergunta é: se eu solto o prisioneiro, eu não coloco em risco o Tikkun Olam? Eles vão continuar então sequestrando. Para libertar
os prisioneiros que estão nas cadeias em Israel. Se facilitarmos, eles vão continuar. Trocamos ou não trocamos? Rav Ovadia Yosef entendeu, por fontes talmúdicas, que nós devemos levar a dúvida para salvar algo que é certeza. Os reféns certamente estão vivos. Os prisioneiros palestinos que estão em Israel podem voltar ao terror, podem não voltar. Portanto, vale a pena sim trocar a dúvida pela certeza. Ele não foi o primeiro. Antes dele, Rabbi Haim David Abulafia, foi o grão rabino de Israel, rabino da cidade de Tibérias, já teria publicado em seu livro também essa linha de raciocínio do Código de Lei Judaico sobre negociação de prisioneiros. Portanto, o Estado de Israel acertou. O Estado de Israel fez o correto. Mais do que isso, aprendeu com os episódios anteriores. Estamos liberando adolescentes, estamos liberando mulheres, o índice da dúvida aumentou e o índice da certeza está aí nas cenas do dia a dia. Continuo rezando e peço para vocês continuarem. Os próximos capítulos nós vamos agir, mas a Deus pertence o destino de Israel. Vamos fazer a nossa parte. Nós que estamos na diáspora, palavras positivas, rezas e pedir a Deus que proteja o povo de Israel. Vamos continuar esclarecendo as questões dilemáticas de acordo e aos olhos da Torá. Saibam, toda vez que estivermos abraçados às fontes da Torá, nós estaremos saindo sempre bonitos com o próximo e bonitos na frente das nações. Pense nisso. Shabbat Shalom Umevorah.